Mateus 28, amém? Louvado seja Deus. Mateus 28, do versículo 1 até o 10. É isso que nós vamos fazer uma meditação. Louvado seja Deus. Mateus 28, glória a Deus. Do versículo 1 ao 10. Glória a Deus. Mateus 28, versículo 1 diz: No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: Não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galiléia, ali o vereis. É como vos digo. E retirando-se elas, apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: Salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: Não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galiléia e lá me verão. Amém? Louvado seja Deus. Que coisa linda, igreja. Pode sentar. Aleluia, louvado seja Deus. Nós vamos fazer uma breve meditação acerca desta palavra. Louvado seja Deus. Esta palavra que para mim, igreja, soou, amém, de uma maneira muito linda essa semana, louvado seja Deus, que fala, aleluia, a respeito da ressurreição do nosso Jesus Cristo. Quando, aleluia, a cidade estava cheia de pessoas, cheia de peregrinos, pessoas que vinham de fora, aleluia, para uma festa tradicional. E ali, igreja, ao invés, aleluia, de muitos verem uma festa tradicional, uma festa de muita alegria, foi um dia de choro, foi um dia de pranto para algumas pessoas. Por quê? Porque foi quando nosso Senhor Jesus Cristo foi preso no madeiro e ali expirou. Foi naquele dia onde, aleluia, Jesus Cristo, algumas pessoas estavam ali para se divertir, outros estavam ali em razão da festa, e outros estavam para ver aquele triste espetáculo. Como nós vimos agora, né, acho que foi anteontem, pela televisão, falou a respeito de um local chamado Las Vegas, lá nos Estados Unidos, onde teve um tiroteio, onde as pessoas foram para aquele local, porque é um lugar de cassinos, um lugar muito frequentado por turistas, e as pessoas estavam ali, né, umas se divertindo nos cassinos, tal, mas um grupo grande estava num estacionamento, num show de música country. Era assim que falou na reportagem. E de repente um homem maluco, beleza mesmo, né? Porque onde já se viu fazer um negócio desse? Porque não pode estar no perfeito juízo. Subiu lá naquele apartamento, e de lá ele desferiu vários tiros, matando aleatoriamente quem ele nem via, né? Porque de cima do hotel, lá do quarto, ele não via. Então ele desferiu tiros, e aqueles tiros, diz que matou 58 pessoas, e 500 pessoas ficaram feridas. Enfim, ali naquele local tinha pessoas se divertindo, tinha pessoas que foram para o show e etc. E nessa situação, onde nós vimos aqui a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, mas um pouco antes, nós vimos, 3 dias antes,
que estava acontecendo também uma festa. Uns foram para se divertir, outros foram por causa da festa, porque era uma festa tradicional, era Páscoa, né, se comemorava, e outros tanto foram para ver a tragédia. Que tragédia? A morte de 3 pessoas, né? 2 ladrões e Jesus estava ali no meio. Então é dessa maneira, igreja. Estava nessa situação, eles tinham passado por um processo muito terrível, creio eu, aqueles que estavam ali aos pés daquela cruz, que viram aquela crucificação, porque foi uma coisa terrível, uma coisa que foge do nosso pensamento, um negócio desse, porque nós nunca vimos ninguém morrendo de cruz, eu pelo menos nunca vi, né? Não é comum para nós essa situação, alguém ser pregado numa cruz, mas deveria ser, e naquela época sim, naquela época era muito comum esse tipo de morte, mas nós não. Portanto, que se nós for fechar o olho e ficar imaginando aquela situação, nós ficamos estarrecidos. Nós ficamos pensando, meu Deus, como pode um ser humano fazer isso com outro ser humano, né? E aí, então, aconteceu toda aquela situação, e as mulheres que estavam ali ao pé da cruz choraram muito, e no momento de que foram sepultar o nosso Jesus Cristo, aquelas mulheres foram que acompanhando para ver onde é que eles colocariam o corpo do nosso Jesus. E elas marcaram bem o local, elas viram onde foi colocado, e viram de que maneira ele foi sepultado ali. Mas diz a palavra de Deus que no outro dia pela manhã, né? No outro dia pela manhã, elas combinaram, elas antecipadamente já haviam combinado, olha, amanhã de manhãzinha, lá pelas 5 e pouco da manhã, nós vamos lá no sepulcro para aromatizar o corpo. Você quer ir comigo, Maria Madalena? Sim, quero, disse uma Maria para outra Maria, né? E tinha Salomé, e tinha outras mulheres ali junto. E elas combinaram entre elas, nós vamos juntinhas, e nós vamos chegar lá no túmulo, e nós vamos fazer isso, amém? Tudo bem, combinado. E aí, então, igreja, quando elas viram aquela cena, tudo aquilo que se passou, que não foi nada agradável, creio eu que elas voltaram para casa e voltaram que meio desoladas. Voltaram meio que desesperançosas. Por quê? Porque no momento de dor, no momento de sofrimento, nós esquecemos muitas coisas. E talvez elas esqueceram que Jesus Cristo havia dito que ia acontecer tudo isso, que ele ia morrer, mas ao 3º dia ressuscitaria. Mas elas estavam desoladas, talvez muitas assim, totalmente fora de si, e elas foram para casa e ali elas ficaram desanimadas. Eu fui procurar no dicionário, né, ali no computador, o que vem a ser a palavra esperança. Veja bem, esperança é uma crença emocional na possibilidade de resultados positivos relacionados com eventos e circunstâncias da vida pessoal. A esperança requer uma certa perseverança, ou seja, acreditar que algo é possível, mesmo quando há indicações do contrário. Aquelas mulheres, elas teriam que estar com uma esperança viva, mas elas foram até o sepulcro porque elas foram embalsamar o corpo, ou seja, elas já tinham perdido a esperança, porque se a esperança é acreditar que algo é possível mesmo quando há indicação do contrário, então não era nem para levar as especiarias para o corpo, não é? Se elas realmente tivessem com a esperança viva, elas não iam combinar esse tipo de coisa, né? Louvado seja Deus, elas iam combinar uma outra coisa. Olha, nós vamos lá porque amanhã ele vai estar lá, e vai estar sentado lá na fora, não sei. Menos preparar o corpo. Porque a esperança já tinha ido da vida delas. Igual a história daqueles 2 caminhantes no caminho de Emaús. A esperança já tinha ido deles, ou seja, um monte de pessoas já tinham perdido a esperança. Ou seja, não adiantou
tudo aquilo que Jesus falou, por uma situação, anulou todas as demais. E isso acontece na minha e na sua vida. Quantas vezes, igreja, nós perdemos a esperança? Amém? O ser humano, ele tem esperança do quê? A maior parte é um dia ficar rico. Eu tenho esperança de um dia ter a casa própria. Eu tenho esperança em um dia poder reencontrar uma pessoa que sumiu aí no mundo. E etc. Cada um tem uma esperança. E a esperança é algo importante para a nossa vida. Nós temos que ter esperança, senão nós morremos. Louvado seja Deus. E aqui nessa situação, elas foram até o sepulcro, diz a palavra do Senhor. E qual não foi a surpresa dessas duas Marias? Glória a Deus. Quando elas acabaram de chegar à porta do sepulcro, houve um terremoto. Mas esse terremoto não foi o anúncio de que Jesus acabara de ressuscitar. Não, ele já havia ressuscitado. Aquele terremoto foi por conta de um grande anjo que apareceu ali na porta. Então, eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu. Então, o terremoto foi por conta do quê? Daquele anjo que apareceu. Ele desceu do céu na mesma hora que elas acabaram de chegar na porta do sepulcro. E aquele anjo, ele removeu aquela pedra, e além dele remover aquela pedra, ele sentou-se ali e ficou esperando para ver qual a reação daquelas duas mulheres. A Bíblia diz que o aspecto daquele anjo era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. Bom, eu não sei se Maria Madalena, a outra Maria, mãe de Tiago, a Salomé e as outras que estavam com ele, em alguma circunstância elas já haviam visto o anjo. Porque, eu creio que não, porque o primeiro momento que ela avistou o anjo, elas sentiram medo, né? Quem já viu o anjo, pela primeira vez que viu o anjo, sentiu temor, sentiu um certo medo. E quem também já viu o inimigo também já sentiu um certo medo, né? Mas, louvado seja Deus, diz a palavra do Senhor que elas ficaram atemorizadas de ver como era o aspecto daquele homem que estava sentado em cima da pedra. Era informe, ele tinha aspecto de relâmpago, ou seja, era muito cintilante. E a sua veste era alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Os guardas, que nunca também tinham visto aquilo, eles ficaram tremendo, a ponto de chegar até desmaiar. E ficaram ali, como mortos, diz a palavra do Senhor. Mas os anjos se dirigiu àquelas mulheres e falou para elas: olha, não temas, não tenha medo, porque aquele que vocês duas estão buscando aqui, já não está mais aqui. Ele ressuscitou. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. E ainda deu para elas uma ordenança: ide, vá correndo para o povoado e avisa os discípulos que ele não está mais aqui. Amém? E ali então, aquelas duas se retiraram apressadamente, com muito medo, mas também com alegria. Por quê? Porque quando elas obtiveram aquela resposta daquele anjo, aquela palavra daquele anjo, reavivou a esperança dela. E como é gostoso, como é bom ter a esperança reavivada, né? Ter a esperança de novo, porque tem muitas pessoas hoje no nosso dia a dia, que nós encontramos, que nós convivemos, às vezes no trabalho, que perderam a esperança. São pessoas que não conseguem mais manter o seu bom humor. Verdadeiramente, igreja, ter bom humor 24 horas por dia é muito difícil. Eu só conheço o meu marido. Ele não... Olha, igreja, tem hora que eu até me irrito de tanta brincadeira que ele faz. Nada tira o humor dele.
Isso é bom? É bom, mas é um caso excepcional, porque é muito difícil você ver uma pessoa que mantém o bom humor o dia inteiro, Se está chovendo, se faltou dinheiro, se isso e aquilo, não tira o bom humor da pessoa, não é? Mas não é comum isso daí, é muito raro a pessoa que mantém o humor sempre 24 horas. Mas, louvado seja Deus, nós temos direito, sim, de chorar, nós temos direito de extravasar nossos sentimentos, não é? Mas nós não podemos manter o mau humor, manter a raiva dentro de nós, manter a tristeza, isso de maneira nenhuma. Por quê? Porque ela jamais irá resolver nossos problemas, que verdadeiramente há momentos que nós estamos mal-humoradas, amém? E aí, só que esse mau humor não pode tomar conta a ponto que nós passemos o dia inteiro mal-humorada. Ninguém nem gosta de ficar perto de pessoa assim. Ou pessoa triste, ou pessoa sem esperança. É muito ruim você conversar com pessoas, e eu já tive alunos dessa maneira, que não consegue relacionar com ninguém. Por quê? Porque essa pessoa não tem esperança mais na vida, ela perdeu a esperança, devido a tantos contratempos que teve na vida da pessoa, e se você deixar a pessoa falar, ela só vai contar aquilo, vai falar sobre o assunto que a desanima, mas aí se torna uma pessoa difícil de convivência. Então, igreja, ou seja, nós temos que manter a esperança viva, porque se nós mantemos a esperança viva, louvado seja Deus, nós não vamos nos deixar abater por circunstâncias ao nosso redor, de maneira nenhuma, amém? Glória a Deus. Então, nós não podemos ficar olhando para a circunstância, porque senão o que vai acontecer? A nossa esperança desvanece. Aí eu achei lá em Romanos 5,5, que fala sobre a esperança, e fala assim, Romanos 5,5, ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado, ou seja, a esperança não confunde. Um pouquinho antes diz também, um pouquinho antes diz assim, ó, glória a Deus, no versículo 3, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Olha que é bom nós passarmos por tribulação, ele vai produzir uma perseverança na nossa vida, e produzindo perseverança, ela vai gerar a experiência. A perseverança, a experiência vem da perseverança, e a experiência gera a esperança. Ou seja, uma coisa vai puxando outra, amém? Louvado seja Deus. Então, aquelas mulheres, elas, na hora que elas viram que Jesus Cristo havia ressuscitado, renovou algo dentro delas, reavivou algo dentro delas, amém? E como é gostoso quando nós temos esse reavivamento. E de temporada em temporada, nós precisamos de alguém que esteja nos ajudando, reavivando a nossa esperança. Por isso a importância de nós estarmos no culto todos os dias. Porque eu não sei o momento, por exemplo, que a minha irmã vai perder a esperança dela. Eu não sei, vai chegar para alguém em algum momento. E é importante que nós estejamos fazendo esse rodízio. Por quê? Porque quando essa falta de ânimo, essa falta de coragem, esse desânimo abater a pessoa, tem um que vem aqui e fala coisas que produzem esperança. Eu não falei, o irmão Magno veio aqui e falou a respeito de nós tomarmos cuidado com a nossa fala, com o nosso comportamento. É ótimo isso. Por quê? Porque sempre tem alguém que deva estar falando. E Deus não usa a pessoa assim aleatória, não. Ele trouxe o irmão para falar isso, e é para alguém. Amém? Louvado seja Deus. A palavra de Deus, ela não volta vazia, né? Louvado seja Deus. Ou seja, aquelas mulheres ali, elas viram a esperança delas renovada. Elas pensavam, nós vamos lá, vamos encontrar um morto. Nós vamos encontrar um morto lá. Mas qual não foi a surpresa quando elas chegaram e não encontraram ele? Encontraram uma palavra, aleluia, que deu um novo ânimo para elas.
creio eu que elas saíram muito maravilhadas. Maria, vamos contar rapidamente. Vamos lá para Galiléia, porque o anjo falou. E você olhou lá dentro? Olhei, Maria, eu olhei, não tinha nada lá, Maria. E onde foi colocado lá dentro? A pedra estava lá, e aquela pedra é muito pesada. Aí, igreja, como o inimigo, ele quer frustrar todos os planos de Jesus Cristo. E todos os nossos planos, olha o que armaram dessa vez. Falaram o seguinte, olha, os guardas levantaram dali, né? Eles estavam caídos como mortos, mas eles levantaram. Enquanto as duas foram lá para o caminho, os dois levantaram e falaram, e agora? Nós vamos ser mortos, porque roubaram o corpo daqui. Vamos lá conversar lá com o Pilatos e ver o que a gente vai falar, o que a gente vai fazer. Quando eles chegam lá, eles foram subornados. Olha o suborno aparecendo aí. Olha, vocês vão fazer o seguinte, vocês não vão poder falar que o corpo, ele ressuscitou. Não, essa história aí, não vai espalhar isso não. Vamos falar que o corpo dele foi roubado, tá? Aí vocês são perdoados. Fala que foi roubado, que os discípulos deles entraram lá e roubaram o corpo. Não vai falar que nada dessa história de ressurreição, nada. Compraram soldados, deram dinheiro para os soldados, e aí os soldados falaram, muito bem, então essa vai ser a história que nós vamos contar, porque nós não temos explicação, então nós vamos falar isso daí, vamos falar isso, vamos falar que os discípulos foram lá e roubaram o corpo, e essa foi a história que rodou. Mas enquanto a história estava rodando, as meninas, as mulheres estavam tão felizes, que foram indo para Galiléia, umas pulando, outra cantando, muito felizes. Eu falei para você, hein? Você já estava perdendo a esperança. A outra, eu não. E aí foram conversando. Eu sei que no caminho, diz a palavra do Senhor, que quando elas abrem o olho, que elas estavam ali, né, conversando, distraídas, vem Jesus. Que coisa linda, aleluia. Jesus aparece para elas, e elas, diz a palavra do Senhor, que elas adoraram o Senhor Jesus Cristo. Elas abaixaram os pés de Jesus Cristo, o beijaram, e aí o Senhor Jesus Cristo conversou com elas e pediu para elas irem anunciar para os discípulos que ele apareceria para os 12 também. E aí a história todo mundo conhece. Mas o que eu quero deixar, aleluia, de extrair, né, dessa palavra linda e maravilhosa, é a respeito dessa esperança, igreja. Esperança. Temos que ter esperança. Aleluia. E essa morte do nosso Senhor Jesus Cristo, que, aleluia, foi uma aparente derrota, traz para nós uma lição. Por que eu digo aparente derrota? Porque naquele momento que antecedeu a ressurreição, parecia que estava tudo acabado mesmo. Muitas pessoas falavam, olha, não tem mais jeito. Por quê? Porque ele está na cruz. Olha lá, morreu, não tem como. No primeiro dia, talvez alguém pode estar pensando, verdadeiramente, se tivesse de ressuscitar, já ressuscitaria hoje. Segundo, terceiro, parece que não, né? Hoje em dia as horas passam muito rápida, mas, louvado seja Deus, eu acho que aquelas horas que passaram, de quando Jesus havia sido enterrado, acho que demorou muito, e eles sofreram muito, né? As mulheres e os discípulos de Jesus, porque eles falavam, agora está tudo terminado, não tem mais jeito, cada um volte para fazer o que estava acostumado a fazer, porque aquele que a gente pensava que era o nosso Deus, que era o Salvador do mundo, morreu. Então veja, igreja, louvado seja Deus, aparentemente houve uma derrota, mas a morte do Senhor Jesus Cristo foi uma vitória, a vitória em cima da derrota. Louvado seja Deus. E quantas vezes alguém pensa que nós estamos derrotados, nós estamos acabados, aniquilados, não tem mais solução, chega a vitória na nossa vida. Porque, aleluia, nós temos que ter essa esperança baseado na ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele ressuscitou, não está mais lá. Pessoas que vão até Israel e vão visitar lá o local onde foi sepultado nosso Jesus, as pessoas ficam maravilhadas. Uma vez, o pastor João deu para a gente um vídeo de um pastor da Assembleia de Deus que foi lá para Israel
e ele filmou alguns locais, alguma situação. E nós ficamos maravilhados. A gente não queria sair da sala por nada, para não perder nenhum daqueles locais, nenhuma da situação, porque é muito lindo. Então, igreja, louvado seja Deus. Quando você obtém uma vitória, reaviva, né? Reaviva. Você fica muito feliz. Quando você está sem dinheiro no bolso, e você vai, pede um empréstimo no banco, o banco fala, vou analisar. Você fala, meu Deus, não vou conseguir. Aí o banco liga para você e fala, olha, tá ok, pode vir buscar, não dá aquela alegria? O carro também. Eu lembro quando nós fomos comprar o nosso carro, eles falam, olha, nós vamos analisar, né? Nós vamos analisar a ficha, a gente volta meio tristinho, né? Mas depois, quando tem a notícia, olha, pode vir que está tudo ok, dá aquela alegria, não é? É algo muito gostoso dentro da gente. O Rafael, quando foi comprar o carro dele, a mesma coisa. Era numa sexta-feira e o moço não conseguia, não sei se é ficha no banco, uma coisa. Falou, Rafael, olha, eu falei para você vir hoje aqui, mas é só segunda-feira. Precisa ver a cara que o Rafael fez. Ele ficou tão desiludido. E diz a Priscila que ele não parava de falar no carro no sábado e no domingo. Ela falou, mãe, ele só fala nesse carro. E foi. Aí, quando foi segunda-feira, ele foi lá buscar o carro dele. Ou seja, isso você vai gerando uma esperança, até que ela, então, se torna uma vitória na sua mão, uma coisa concreta. Aí você sai de lá regozijando. Louvado seja Deus. Então, a morte do nosso Senhor Jesus Cristo, ele trouxe vitória em cima de uma aparente derrota. Se na nossa vida houve uma derrota, creia que virá uma vitória. Creia que virá uma vitória. E não vai demorar. Amém? Louvado seja Deus. Outra coisa também, que nós podemos extrair dessa situação, amém? Daquela aparente morte do nosso Senhor Jesus Cristo, foi, aleluia, a renovação da nossa esperança. Então, significa que a esperança, ela pode ser renovada? Sim, ela pode ser renovada. E como é que ela é renovada? Ela é renovada toda vez que nós viemos à igreja e alguém conta um testemunho, por exemplo, de cura. Quantas pessoas que foram acometidas de câncer, e contou, olha, a minha situação estava assim, 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 mas eu obtive vitória fazendo assim, 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 acreditando, né? E aí, então, a pessoa traz uma esperança para aquele que também está enfermo. Então, a renovação da esperança, essa morte do nosso Senhor Jesus Cristo, essa vitória que ele obteve na ressurreição, trouxe para nós isso, igreja. Então, por mais que nós pensamos que não tem mais jeito, tem jeito. Tem jeito. Porque, aleluia, o Senhor Jesus Cristo, ele morreu na cruz do Calvário. Outra coisa que nós podemos extrair disso tudo é, aleluia, a nossa libertação. Com a morte de Jesus Cristo e a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, trouxe para nós uma libertação. Como assim? Aquele que está preso no vício, no álcool, no fumo, ele tem uma libertação. Se ele aceitar o Senhor Jesus Cristo como Salvador, ele pode ter certeza que o Senhor Jesus Cristo o vai libertar. Ele vai tirar a pessoa das garras do inimigo. Porque outrora, você, nós estávamos na garra do inimigo. Como assim, irmã? Se eu já nasci no berço evangélico. Todos nós, a Bíblia fala, não tinha um que pudesse se salvar. Foi mediante a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo que nós obtivemos isso. Então, hoje, louvado seja Deus, esta cura que nós recebemos, essa vitória que nós recebemos, foi graças àquela ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele foi vitorioso, nós seremos vitoriosos. Amém? Louvado seja Deus. Que nós possamos, igreja, aleluia, sempre estar na presença do Senhor, aleluia, louvado seja Deus, para que a nossa esperança, ela seja renovada a cada dia. Renovada a cada dia. E não deixa se abalar pelas circunstâncias, porque as circunstâncias vão minar a nossa esperança. Se nós abrirmos os nossos olhos para tudo que nós estamos visto aí fora, isso daí vai minar a nossa esperança.
o pastor sempre fala para que nós, eu não vejo mesmo, porque eu não gosto de televisão. Na verdade, a maior parte da minha vida eu vivi sem ela, então eu não tenho hábito mais de televisão. Mas, claro que assisto algumas coisas, sim. Mas, por exemplo, pessoas que estão acostumadas a assistir programa de televisão, tipo Alerta Geral, não sei se tem ainda, né? Alerta Geral, essas coisas assim que passam muitas coisas drásticas, muitos, é atropelamento, é morte, é suicídio, etc. O que acontece? A função desses programas é minar a esperança do povo, é tirar a esperança do povo. E aí, a pessoa que fica ali sujeita, ela vai perdendo a sua esperança, ela vai perdendo o ânimo de viver. Por isso, muitas das vezes, tem criança até mesmo na escola, né? Poucas vezes eu dei aula para criança, mas eu via crianças sem esperança. Por quê? Porque elas estão sujeitas, elas ficam muito ouvindo esse tipo de coisa e elas não estão preparadas para isso. E aí o que acontece? Elas ficam crianças sem esperança. Sem esperança. Então, para que essa esperança reaviva dentro de nós, nós temos que estar ouvindo mensagens de esperança. Então, há cura, há salvação, há, aleluia, alegria para o nosso coração, há uma esperança para o crente, há uma solução após a morte. Tem gente que diz, o último suspiro, acabou, né? Depois da morte acabou tudo. Não acabou tudo, não. Para nós que somos crentes, há uma esperança. Nós vamos ressuscitar como Ele ressuscitou. Então, nós temos que acreditar nisso. Então, essa é a esperança do crente. Louvado seja Deus. Essa esperança que não pode e não vai falhar na nossa vida. Amém? Louvado seja Deus. Por isso, igreja, aleluia, essa mensagem linda, essa mensagem maravilhosa, que foi, aleluia, Jesus, aquelas mulheres que estiveram ali no túmulo e trouxeram essa grande notícia. O povo já tinha desanimado, mas nós sabemos que foi algo, aleluia, que trouxe para nós uma nova esperança de vida, amém? Então, creia na sua vitória, creia, se você está enfermo, creia, amém? Não acredite naquilo que o médico diz, porque vamos crer naquilo que o médico dos médicos diz. Se ele diz que nós somos vitoriosos em cima da enfermidade, nós seremos vitoriosos em cima da enfermidade. Então, não deixe o inimigo retirar essa fé do seu coração. Não estou falando para os irmãos, não acredito na voz do seu médico, não é nem isso. Eu estou dizendo para nós não confiarmos totalmente, plenamente no médico aqui da terra, porque o crente, ele não é guiado pelo homem, ele é guiado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, tudo que parece que é uma derrota para a nossa vida, não é uma derrota, é uma vitória. E se eu perguntar aqui, quantos de nós já passamos por situações que parecia o fim, né? E de repente surgiu uma esperança para nós. Então, mesmo que a pessoa esteja lá no fundo do poço, né? Como Jeremias esteve jogado lá naquela cisterna cheia de lodo, e ele podia muito bem pensar, acabou para mim, agora não tem mais jeito, quem é que vai me ver aqui? Não é? E aí o que acontece com Jeremias? De repente aquela corda de amor foi jogada, e Jeremias saiu daquele poço, daquela lama, e aí ele anunciou ali a salvação. Então veja, mesma coisa, ainda que nós estivéssemos jogados num poço, né, temos que cativar essa esperança, mas a esperança é algo aprendido, igreja, viu? Por isso, vale a pena estar na presença do Senhor, vale a pena estar dentro da igreja, porque é na igreja que nós vamos ouvir palavras, frases, pregações, que vão estimular a nossa esperança. Então, nunca perca a esperança. Sempre haverá um dia melhor. Alguém pode falar, mas isso aí é uma frase bonita que a irmã está falando, sempre haverá um dia melhor. Coloca isso na sua mente, coloca isso e cativa, e alimenta, como se você tivesse plantado uma sementinha, e todo dia você está ali, regando e cuidando, amém? Porque o inimigo, nosso adversário, ele anda ao derredor, correndo, vendo a quem ele possa desanimar. O primeiro
A primeira oportunidade que ele tem, ele vem e coloca uma cunha bem grande, bem na nossa mente, e bate e diz, derrotado, derrotada, né? Mas nós não vamos ser desses tais não, que retrocedemos, como diz a palavra do Senhor. Nós vamos sempre avante, sempre crendo na palavra do Senhor, que há uma vitória para o cristão, amém? Louvado seja Deus, que Deus abençoe a amada igreja, aleluia, louvado seja Deus, e as palmas que louvam e engrandecem o nome santo do Senhor, louvado seja Deus.